Língua portuguesa. Leitura. Livro D. Lição 4, aula 1. Olá, pessoal! Vamos começar uma nova lição? Laranjeira pequenina carregada de linguiça. Eu também sou pequenina carregada de preguiça. Vocês conhecem essa quadrinha? Gostavam de brincar com ela quando eram crianças? Já perceberam como ela é engraçada? Laranjeira pequenina carregada de linguiça. Eu também sou pequenina carregada de preguiça. E o que dá graça? Uma laranjeira que dá linguiça? Uma menina que tem preguiça? A rima! Mas será que é só a rima? Laranjeira pequenina, laranjeira carregada. Eu também sou carregada. Linguiça, preguiça. É engraçado, não é? Pois essa quadrinha não sai da minha cabeça. Por que será? Quem sabe vocês me ajudam a descobrir. Vamos à aula de hoje? Leitura. O assunto do dia é pão. Pão, pão, pão. Pão, pão, queijo, queijo. O que é isso, professora? Ficou meio maluca? Comeu linguiça de laranjeira? Aí tem alguma coisa no ar. O que nós sabemos sobre pão? O que você sabe? Pão é feito de farinha? Pão é feito no forno? Tem pão de sal e pão doce? Tem pão de forma, pão de mel, pão preto. Pão preto? Sim, existe pão preto. É um pão feito de grãos. Pão integral. Pão quente? Isso, pão com manteiga, pão com café. Opa! Café com pão. Café com pão, 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 café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Que foi isso, professora? Este é um poema. O poema do café com pão? Não, o poema se chama Trem de Ferro. Foi escrito por Tom Jobim. Depois a gente pode conhecer esse poema, é muito legal. Mas o nosso assunto de hoje, qual é mesmo? Pão. Tô esperando o meu pedaço. Vai ter pão para todo mundo aqui hoje. Quem sabe fazer pão? O padeiro. Na padaria faz pão. Todo dia eu passo na porta, na hora que eu venho pra escola tem aquele cheiro bom, pão quentinho. E como se faz pão? Eu não sei, mas sei que tem farinha. Farinha de trigo. Mas será que é só isso? Como podemos saber? Perguntar pro padeiro. Na cantina o pessoal deve saber. E onde mais? Internet, claro. Sempre podemos consultar a internet. Agora uma pergunta, um desafio. E onde mais? Qual o lugar menos provável da gente aprender a fazer pão? O que é menos provável? Você já sabe. Aprendeu isso na aula de matemática. Probabilidade e estatística. É mesmo, probabilidade, não é certeza. A pergunta é: qual é o lugar menos provável para encontrarmos uma receita de pão? Encontrou? No galho de uma árvore? Fruta-pão? Trem de ferro? Dentro da gaveta da sua irmã? Nada disso. Hoje vocês não acertaram, mas não tem importância. Eu vou ajudar. Prontos para a surpresa? Numa receita. Aqui, na página 36. Receita de pão. Já imaginou? Claro que não.
Ninguém imaginou. Ninguém é modo de dizer. A Rosiane Murray imaginou. Vejam o nome do livro: Receitas de Olhar. Bom mesmo é comer. Tem gosto para tudo, não é? Gosto para fazer, gosto para comer, gosto para olhar. Parece até que a professora está fazendo poesia. Gosto para fazer, gosto para comer, gosto para olhar. Receitas poéticas. Receitas poéticas. O que serão essas receitas? Será um poema na forma de receita? Uma receita na forma de poema? Nós vamos ler esse poema. Vamos ler muitas vezes, como sempre, não é mesmo? Vamos aprender muita coisa com ele. Mas antes de ler, eu vou explicar umas palavras. Dar o ponto. Quando falamos de receita, o que significa essa expressão ponto? Está no ponto? Ficou no ponto? Está no ponto certo? Já chegou no ponto? Significa que está pronto. Bife ao ponto. Eu já ouvi alguém falar isso. Mas eu acho que é outra coisa. São as duas coisas. Pode significar que a comida está pronta, mas se é massa ou tempero, significa que chegou no lugar. Está pronto para a etapa seguinte. Por exemplo, a massa chegou no ponto. Agora ela vai descansar. Que folgada! Massa precisa descansar, sim. É o tempo para ela fermentar. O fermento faz a massa crescer. Feitura. Nós vamos encontrar a palavra feitura. Feitura vem de feito, fazer. Feitura significa fazer. A feitura da massa, fazer a massa, preparar a massa. Etéreo. Vem de éter? Álcool? Vamos cozinhar no fogão de papel de novo? Etéreo, éter, uma coisa que evapora, uma coisa leve que sobe. Professora, dá um exemplo. Um pensamento, ficar pensando, imaginando, sonhando. Acho que entendi. Fazer poesia. Essas coisas, deve ser isso. Essas coisas são importantes. Sonhar, imaginar, colocar a alma nas coisas, fazer com gosto, com capricho. Deu para entender? Professora, pera lá. Olha aqui o que estou vendo. É esse padeiro? Não, aqui. Receita de espantar a tristeza. Bem observado, Alfa. Essas receitas desta Rosiane são diferentes. Receita de espantar a tristeza. Será que isso também é éter? Eterno? Etéreo? Vamos saber logo mais. Aí tem, deve ser pegadinha. Nada de pegadinha, Beto. São receitas poéticas. Receitas poéticas, Rosiane Murray. Esta poesia está no livro da mesma autora, Receitas de Olhar. A Rosiane Murray gosta de escrever para crianças e jovens. Ela tinha um projeto muito bacana. O projeto se chamava, sabem como? Projeto de Leitura Café, Pão e Texto. Hoje é hoje. Hoje tem. Projeto de Leitura Café, Pão e Texto. Ela recebia os alunos, como vocês, na casa dela e oferecia café, pão e textos. Textos que ela escrevia. Poemas, peças de teatro. Gostei da ideia. Será que ela convida a gente? Ela está convidando. Vocês já estão convidados. O convite está aqui. Vamos ler o que ela escreveu? Receita de pão. Rosiane Murray. É coisa muito antiga o ofício do pão. Primeiro misture o fermento com água morna e açúcar e deixe crescer ao sol. Entendeu? É receita de pão mesmo? Depois, numa vasilha, derrame a farinha e o sal, óleo de girassol, manjericão.
Adicionado o fermento, vá dando ponto com calma, água morna e farinha. Mas o pão tem seus mistérios. Na sua feitura, há que entrar um pouco da alma do que é etéreo. Então estique a massa, enrole numa trança e deixe que descanse, que o tempo faça a sua dança. Assa em forno forte, até que o perfume do pão se espalhe pela casa e pela vida. Então, o que vocês acharam? É receita de pão? É e não é. Tem ingredientes? Modos de fazer? Quantas partes tem esse texto? Como se chamam as partes desse texto? Esse texto tem estrofes. Isso mesmo, é um poema. E as estrofes são compostas por versos. É uma receita diferente, já deu para perceber. Até o título já diz, é uma receita poética. Mas é uma receita, não é mesmo? O que tem de parecido com uma receita? Isso mesmo, fala do pão, fala dos ingredientes, fala de como fazer. É uma receita. Mas também fala de outras coisas e fala de uma forma poética. É uma receita poética. Tem elementos de uma receita, ingredientes, modos de fazer e tem ingredientes de poesia. Quais são esses ingredientes de poesia? Isso, versos, estrofes, tem um ritmo diferente de leitura, tem algumas rimas, isso mesmo. Tem mistério, mistério rima com etéreo, ideias meio vagas, parecendo nuvens, nebulosas, ideias nebulosas, ideias que parecem nuvens. E para que ela escreve isso? E por que ela escreve dessa forma? Você já parou para pensar nisso? Por que os poetas escrevem assim? Meio diferente. Meio diz que não diz. Usando ritmos, sons, formas, versos, rimas, umas palavras diferentes. Já pensou nisso? É para isso mesmo. Para a gente parar para pensar. Nem só de pão vive o homem. Já viram essa frase? Ela é muito famosa, não é mesmo? É um provérbio, professora? Não, essa frase não é um provérbio. Ela se encontra na Bíblia. É um versículo atribuído a Jesus. Está no Evangelho de São Mateus. O Evangelho de São Mateus é um dos livros da Bíblia. Ele faz parte do Novo Testamento. A Bíblia tem duas partes. Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento. Novo Testamento, 4 evangelhos, capítulos, versículos, outros livros. Os evangelhos narram a vida de Jesus. Há muitas histórias chamadas parábolas. E há muitas falas atribuídas a Jesus. Os evangelhos são organizados em capítulos e os capítulos são organizados em versículos. Versículos não são versos, como em um poema. São frases, partes de um capítulo de cada evangelho. Este versículo, nem só de pão vive o homem, se encontra no Evangelho de Mateus. A frase completa é assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. A Rosiana Murray poderia dizer um versículo assim: nem só de pão vive o homem, mas também de poesia. Essa é a ideia. O pão é importante para viver. Pão é comida, não é o pão de farinha. Não só de coisas materiais. O que a poetisa diz? Mas o pão tem seus mistérios. Na sua feitura há que entrar um pouco de alma do que é
etéreo. É esse o sentido. Depois a gente vai estudar mais esse texto. Fluência de leitura. Quem quer pão? Me dá um pão tu aí. Você aí, me dê um pão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dá, dê, demos, dai, deem. Vamos juntos? Dá, dê, demos, dai, deem. Vamos juntos, bem rapidinho? Dá tu, dê você, demos nós, dai vós, deem vocês. Dá, dê, demos, dai, deem. Verbo querer. Quer, queira, queiramos, querei, queiram. Querei bem aos colegas. Queiram bem aos amigos. Quer, queira, queiramos, querei, queiram. É o imperativo do verbo querer. Seguir. Segue teu mestre. Siga seu mestre. Sigamos nosso mestre. Segui vosso mestre. Sigam vosso mestre. Segue, siga, sigamos, segui, sigam. Vamos ler esses 4 verbos juntos, com um bom ritmo? Dar, querer, rir, seguir. Dar. Dá tu, dê você, demos nós, dai vós, deem vocês. Quer tu, queira você, queiramos nós, querei vós, queiram vocês. Ri tu, ria você, riamos nós, ri de vós, riam vocês. Segue tu, siga você, sigamos nós, segui vós, sigam vocês. De novo, bem rápido. Dá, dê, demos, dai, deem. Quer, queira, queiramos, querei, queiram. Ri, ria, riamos, ride, riam. Segue, siga, sigamos, segui, sigam. Café com pão. Eu prometi que iríamos declamar esse poema hoje, não é mesmo? Ele é muito bonito. E a gente tem que declamar com expressividade, para sentir os efeitos especiais. Café com pão, 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 café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim. Voa fumaça, corre cerca. Ai, seu foguista, bota fogo na fornalha, que eu preciso. Muita força, 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 muita força. Oh! Foge, bicho, foge, povo. Passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho, de engazeira, debruçada no riacho. Que vontade de cantar! Oh! Quando me prenderam no canaviar, cada pé de cana era um oficiar. Oh! Menina bonita do vestido verde, me dá tua boca pra matar minha sede. Oh! Vou-me embora, vou-me embora. Não gosto daqui, nasci no sertão. Sou de Oricuri. Oh! Vou depressa, vou correndo, vou na toda, que só levo pouca gente, 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 pouca gente,
pouca gente, pouca gente. Observaram o efeito da repetição? Eu vou repetir uns trechos e vocês observem. Café com pão, 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 café com pão. Lembra o quê? Exatamente. A locomotiva começando a andar, fazendo força para andar, para sair da estação. E ouçam agora com muita atenção. Muita força, 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 muita força. Oh! Isso mesmo, a locomotiva andando. Só que a Maria Fumaça era pesada, andava devagar. Para andar, ela precisa fazer muita força, muita força, muita força, muita força, muita força, muita força. E agora esse trecho, o que vocês imaginam? O que vocês sentem? Foge, bicho! Foge, povo! Passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada. Passa galho de engazeira debruçada no riacho. Que vontade de cantar! Oh! E agora? Vamos sentir o ritmo? Vou-me embora, não gosto daqui. Nasci no sertão, sou de Ouricuri. Oh! Vou depressa, vou correndo, vou na toda que só levo. Pouca gente, 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 pouca gente. Gostaram? Vão treinar bastante para declamar bem bonito e com muita expressão, com muita expressividade. Agora venham junto comigo. Vamos continuar a leitura e aprender um pouco mais. Família. Família e suas histórias. Cada família tem sua história, não é verdade? E tem pessoas na família que guardam essas histórias. As histórias dos nossos antepassados, dos parentes que moram longe, dos parentes que se mudaram para outros lugares. Hoje eu vou ler um livro que se chama Caixa de Histórias. Parece uma história de criança, mas não é. Ele nos ajuda a entender que nós também temos uma história e como a nossa família nos ajuda a escrever essa história, a registrar essa história, a documentar essa história, a nos lembrarmos dessa história. Escrever, registrar, documentar, lembrar. Isso mesmo, escrever, registrar, documentar, lembrar. Prestem bem atenção a essas palavras e ao texto também. Caixa de Histórias. O nome do livro é Caixa de Histórias. O livro tem 2 autores, Pedro Krause e Roberta Triches. O livro foi ilustrado pelo Evandro Marenda. O que mais vemos nessa capa? Isso mesmo, deve ser isso. Uma criança e sua avó. E o que temos aqui? História, registros e marcas. Aqui na contracapa, o 2º parágrafo. Vamos ler o que está aqui? O livro Caixa de Histórias faz parte da coleção de História, Registros e Marcas. O texto é um passeio por documentos e objetos importantes para formar a história de uma pessoa. O que será que tem nesse livro? Como será que essa caixa de histórias se apresenta?
quais são esses documentos e objetos importantes? Vocês já têm alguma ideia? Vocês têm uma caixa de histórias com as suas histórias? Vocês têm documentos que são só seus? Documentos da história da sua família? Vamos ler? Lembrem-se do que eu já disse. Parece história de criança, mas tem muita coisa para aprender. Hoje está chovendo, eu não posso brincar na chuva. Vovó disse para eu brincar com os meus brinquedos. Eu não quero brincar com os meus brinquedos. Eu quero saber o que tem no armário da vovó. Vovó disse que dia de chuva é bom para arrumar a casa. Vovó vai arrumar o armário. Eu vou ajudar a vovó. O armário da vovó tem caixas coloridas. O que será que tem nas caixas? Vovó disse que as caixas têm coisas diferentes. Eu vou escolher uma caixa para a vovó abrir primeiro. Vovó abriu a caixa azul. A caixa azul está cheia de papéis. Vovó disse que os papéis são documentos. Vovó disse que são os meus documentos. Quais documentos devem estar nessa caixa? Você saberia dizer quais seriam? Depois a gente continua. Resumo da aula. O que aprendemos na aula de hoje? Nem só de pão vive o homem. Precisamos pensar, sonhar, alimentar o espírito. E a poesia serve para isso, estimular a imaginação. Também aprendemos que é possível fazer poema sobre qualquer coisa, até sobre pão, até fazer uma receita poética. Conhecemos um pouquinho sobre a organização da Bíblia. A palavra Bíblia significa livro, é um livro sagrado. Existem vários livros sagrados. A Torá é o livro sagrado dos judeus. A Bíblia é o livro sagrado dos cristãos. Dever de casa. Dever de casa. Leitura. Livro D. Página 2, exercício 2. Página 3, exercício 4. Fluência de leitura. Página 36. Ler o texto Receita de Pão. Quero ver bem caprichado, combinado? Até a próxima!